Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e agora eu vou comentar o segundo dia do Festival de Cannes. Eu assisti a 4 filmes hoje. O primeiro foi o melhor do festival até agora, que foi Mad Max, que é um filme absolutamente espetacular, cheio de energia. E uma coisa que me encanta muito é que o George Miller, um diretor septuagenário, se eu não me engano, ele tem é um filme, como eu falei, cheio de energia. É um filme em que a ação é praticamente ininterrupta. A primeira hora de filme é basicamente uma imensa sequência de ação. Mas o que realmente me encanta é que, ao contrário do que o Joss Whedon faz no Vingadores 2, que meio que até segue a escola do Michael Bay, que é uma coisa decepcionante, o George Miller, ele jamais deixa o espectador perder a noção do que está acontecendo na tela. Ele tem uma organização espacial que é absolutamente genial. Ele mantém o espectador sempre consciente de quem está onde, em relação a quem, indo para que lugar, o que está acontecendo. Ele não fica cortando o tempo todo, movimentando a câmera o tempo todo para imprimir uma energia artificial. Ele faz uma coisa que é fundamental num filme de ação. Frequentemente ele afasta a câmera, coloca algum plano geral, algum plano conjunto e permite que o espectador tenha uma noção da relação entre os personagens e o cenário ao redor. E mesmo assim, sem seguir essa cartilha do corte, 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 movimento, movimento, movimento de câmera, ele consegue fazer com que o filme não só tenha uma energia incrível, mas que a gente entenda o que está acontecendo. Então, mostrando que essa filosofia dos diretores de ação contemporâneos, de boa parte deles, é uma filosofia estúpida porque sacrifica a compreensão em prol de uma energia artificial. Você pega, por exemplo, uma coisa que está no trailer, os carros que têm imensos pêndulos e os capangas do vilão ficam nesses pêndulos tentando atacar. Isso está no trailer. Se fosse um diretor como o Joss Whedon faz no Vingadores 2, ou como, enfim, boa parte dos diretores de ação fazem, eles iam desperdiçar esse conceito. A gente só ia ver os caras balançando, mas a gente não ia ter noção exatamente da altura em que eles estavam, de onde eles estavam vindo até chegar aonde. Então é um filme, enfim, repleto de energia. E o que mais impressionante, primeiro, a direção de arte é fantástica, a fotografia é espetacular. Eu vou discutir todos esses elementos na minha crítica escrita, mas é um filme que até ele pode-se dizer que o filme passa no teste Bechdel, enfim, aquele teste feminista de que um filme, para ser considerado, para passar no teste, ele tem que ter pelo menos 2 mulheres que tenham nomes, 2 personagens femininas que tenham nomes, e que elas tenham pelo menos 3 conversas ao longo do filme que não girem em torno de um homem. E até nisso o filme passa no teste. É um filme feminista. As personagens femininas no filme, elas não dependem de ninguém para salvá-las. Ao contrário, elas tomam o controle da ação frequentemente. É um filme que realmente é sensacional. O segundo filme que eu assisti foi o filme novo da Naomi Kawase, que é o N. E é um filme doce, é um filme sensível, é um filme de personagem, é um filme sobre um cara que é gerente de uma lojinha que vende uma iguaria, e ele é muito ruim o que ele faz, e um dia uma velhinha pede emprego lá e ela começa a fabricar o recheio dessa iguaria, que é o título do filme, esse patê de Anne, não sei como é que pronuncia, a N só escreve. E ele readquire inclusive o gosto por servir, o gosto... É uma metáfora até muito óbvia, porque ele readquire o prazer pela doçura, né? Doçura literal e a doçura da vida. E é um filme sensível na maneira como ele retrata a relação entre os personagens. É um filme muito delicado, tem uma abordagem... Que barulhada é essa? Tem uma abordagem... que é uma abordagem contemplativa, não é um filme que depende, é um filme muito de trama, por exemplo, e é um filme que realmente me agradou bastante. O terceiro filme do dia foi um filme de um romeno chamado Radu Muntean, que é Radu Muntean, que é um romeno que dirigiu um filme. O último filme dele foi um filme que eu considero espetacular, que é Terça-feira depois do Natal, Tuesday After Christmas, que é um filme de 2010, 2011, que é um filme espetacular. E esse filme, o novo, que se chama Um Andar Abaixo, One Floor Below, é um filme que segue mais ou menos a mesma... Não, eu ia até falar a mesma lógica do outro filme dele, mas não é a lógica do novo cinema romeno, que é um dos cinemas mais ricos que a gente tem nos últimos 5, 6 anos. Mais até, não, pelo menos mais de 10 anos, né? Desde a morte do Senhor Lazaresco, enfim. E que é um cinema que é um cinema de observação de comportamento.
É um cinema que basicamente cada cena resume a um plano, sem cortes, e que a gente observa o comportamento dos personagens. Coisas que você não costuma ver no cinema, por exemplo, o cara sai do carro e vai jogar as coisas que estão no carro no lixo, e de repente ele vê que ainda tem um salgadinho no pacote, acaba de esvaziar o pacote e joga no lixo. Ou por exemplo, o cara está conversando com o vizinho e de repente a esposa do vizinho fala: telefone para você, pro vizinho, e o vizinho tem importância nenhuma para a história, e aquele telefonema tem importância nenhuma para a história. Dá uma cor de realidade, de realismo ao filme. Então é um filme de comportamento sobre um cara que ele acha que testemunhou uma briga que levou a um assassinato, e ele passa a ser meio que pressionado pelo cara que ele acha que matou a vizinha dele. Mas não é um filme, apesar de falar que é uma trama de assassinato, é um filme que basicamente se resume a esse cara tentando entender qual que é do outro, e o do outro tentando entender qual que é dele. E é um filme muito bom na maior parte do tempo. O problema é que eu acho que ele se estende demais, ele confia demais no interesse que o espectador vai ter em ver aquele cara hesitando tanto para tomar alguma providência ou alguma ação, ou pelo menos para falar sobre o assunto, e ele acaba perdendo um pouco do ritmo. Mas eu gostei do filme. E o último filme do dia foi um filme um filme húngaro do estreante chamado László Nemes, que é um filme que se passa na Segunda Guerra, sobre um prisioneiro judeu, Sonderkommando, que eram judeus que trabalhavam no campo de concentração, ajudando, entre aspas, né, porque não era questão de querer, os nazistas fazendo trabalhos braçais, ou inclusive comandando, ajudando a levar outros judeus para a câmara de gás. E um dia ele acha que ele descobriu entre os corpos que saem da câmara de gás o filho dele. E ele resolve enterrar o filho dele e fica buscando um rabino que enterra o filho dele, tenta roubar o corpo. Então, primeiro, obviamente, é muito doloroso, é uma história dolorosa. E a abordagem do estreante László Nemes é uma abordagem de contar o filme a partir de primeira pessoa. Primeiro que ele usa uma razão de aspecto bem reduzida, eu tenho que conferir, mas não é muito maior do que 4:3 não. Se for muito grande, ela vai ser tipo 1,40 por 1, 1,50 por 1. Acho que não chega de jeito nenhum 1,50. É realmente uma razão de aspecto bem fechada. O que de cara já confere uma atmosfera muito claustrofóbica ao filme, principalmente porque ele mantém o plano fechado o tempo todo, a gente o tempo todo preso no rosto do personagem. E o que é interessante é que parece que é uma superprodução, porque a gente vê que tem centenas, ou pelo menos a ilusão de centenas de figurantes, explosões, tiros, mas tudo fora de foco, porque a profundidade de campo ainda é super reduzida, então a gente fica preso ao personagem e o resto fica meio fora de foco no fundo e a gente preso no rosto dele. Então é um filme ainda mais claustrofóbico por essa abordagem. Mas de novo, assim como acontece um pouco com One Floor Below, é um filme que acaba superestimando o seu poder de envolver o público e acaba se tornando muito, muito cansativo. Mas eu fiquei meio exaurido também, não só por isso, mas por se realmente ficar tão mergulhado por essa perspectiva de primeira pessoa numa história tão densa e tão repleta de estímulos. Foram esses os 4 filmes do segundo dia do 68ª edição do Festival de Cannes. Um grande abraço e bons filmes. Eu vou escrever sobre todos, aliás, vou escrever sobre os filmes de ontem. Confiram e também confiram a minha cobertura, não só no Cinema e Cena, mas no Submarino. Agora sim, um grande abraço e bons filmes.